precisamos falar sobre saúde mental de crianças e adolescentes. Meu nome é Wesley Miranda, sou psicólogo e psicodramatista. Vamos falar sobre depressão na infância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença do século. E a depressão também pega crianças, também acomete na infância. E precisamos ficar com um olhar atento para isso. Algum tempo atrás, ouvi dizer o seguinte: criança precisa de psicólogo? Criança não tem problema, criança vive sorrindo, criança sempre está brincando, então criança não precisa de psicólogo. Errado, é um pensamento muito errôneo. Criança tem sofrimento, criança tem emoção, criança tem angústia, como todos nós adultos também. Principalmente porque a criança ela está num processo de amadurecimento, um processo de desenvolvimento, e ela ainda não consegue reconhecer, não consegue lidar com as próprias emoções sozinha. E justamente por conta de não reconhecermos a vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade da saúde mental da criança, é que por muitas das vezes negligenciamos o cuidado em saúde mental com as nossas crianças. A criança está assim vulnerável ao contexto em que ela participa, ao contexto escolar, ao contexto familiar, ao contexto de amizades. Por quê? Muitas das vezes a criança passa por um estado de frustração que ela não consegue lidar sozinha. E aí, por alguns momentos ela se isola. Então existem muitos sintomas que é importante de se prestar atenção. Sintomas que eu digo assim, alguns sinais. Se a criança está se isolando, se a criança está com dificuldade de brincar, se a criança fica muito tempo no celular, vendo conteúdos que não são para a idade dela, se a criança perde a capacidade de brincar, de sorrir, de correr. Criança tem dentro de si a liberdade, a espontaneidade de explorar o mundo, de explorar as coisas. Então, se ela está muito retraída, muito quietinha, fiquem atentos. Olhe para os seus filhos, se preocupe com a sua criança. Pergunte como foi seu dia, pergunte como que ela lidar com suas emoções, se ela sabe reconhecer quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela está com raiva, quando ela está com medo, não só em emoções simples, mas com emoções também um pouco mais difíceis de compreender, difíceis de reconhecer. Por exemplo, a frustração, por exemplo, o desejo que é destinado ao outro. É importante conversar com a criança o que ela sente pelo seu amiguinho, pelo seu professor, porque às vezes a criança sente uma raiva do professor e às vezes é cobrado do pai: você não pode maltratar seu professor, você não pode sentir raiva do seu professor. Não é adequado que a criança sinta raiva, ou que ela xingue o professor, ou que ela bata no professor, mas às vezes é natural que a criança sinta raiva do professor, porque às vezes o professor vai ter alguma medida que a criança vai ficar com raiva, mas é importante que ela reconheça essa raiva e que ela possa falar dessa raiva com alguém, que ela possa ser compreendida. Então, se essa criança está num ambiente familiar conturbado, com muitas brigas, se o ambiente não é facilitador para o desenvolvimento dessa criança, então fica aqui hoje uma discussão para o Dia das Crianças. Amanhã é dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então, para além do brinquedo, para além da fantasia, para além de sair para passear, para sair para divertir, eu gostaria que vocês repensassem e cuidassem da saúde mental dos seus filhos, da saúde emocional dos seus filhos. E saúde mental não é sinônimo de doença mental. Saúde mental é ter a habilidade de reconhecer suas emoções, é ter a capacidade de enfrentamento das dificuldades do cotidiano.
Então não é ter um autismo, um TDAH, uma depressão, ansiedade, transtorno do pânico, não. Isso é doença mental. Agora, saúde mental é ter uma capacidade de lidar com as adversidades, de lidar com as diferenças das outras pessoas, de ter autonomia, de ter autocuidado, de ter autoconhecimento. E isso também é importante nas crianças. É importante desenvolver essas capacidades desde pequeno, para que seja um adulto mais saudável, para que seja um adulto mais maduro, mais responsável e que esteja mais preparado para se relacionar com as outras pessoas, porque nós somos seres relacionais. Nós sempre vamos nos relacionar com outras pessoas. Então, a minha reflexão e o meu recado de hoje é esse. Um abraço e até o próximo.